Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Tem Ninja, Eduardo Norato aqui. Bom, antes de entrar no tema de hoje, eu queria fazer uma observação que você vai notar se você me acompanha aqui, já me viu aqui em outros vídeos, você vai perceber que eu tô com os meus olhos inchados. E isso é porque eu acabei de sair de uma crise, na realidade eu tô saindo dela ainda, de uma crise de alergia. Eu fui na casa do meu filho hoje, ele tem gato, eu sou alérgico a gato, e o meu tava bem vermelho, aí eu tive que optar. Ou eu esperava dar o horário para poder sair aquela vermelhidão e eu fazer agora que ele tá mais inchadinho, ou fazer com os olhos vermelhos. Então eu optei por, nessa fase aqui, ela é menos crítica. De qualquer forma, eu optei por não deixar passar e não deixar de fazer esse conteúdo, porque ele é importante e, como você vai perceber, ele tem muito valor. Para você, para o analista de suporte, para o técnico, para o administrador de redes, a parte de DNS, né, o conhecimento sobre os fundamentos do DNS. Aliás, o conhecimento sobre os fundamentos de qualquer matéria com a qual você vai se envolver, mas especialmente na questão do DNS, é uma coisa que vai fazer muita diferença na hora de fazer os seus troubleshooting aí. Então, entender como funciona a estrutura de DNS, ela é importante por vários motivos. Uma que é para resolver muitas vezes problemas relacionados aos provedores, né? Você pode auxiliar ali do cliente, você pode entender como que funciona muitas questões. Então, a ideia é passar pelo DNS como um todo, mas é entender a estrutura hierárquica de um DNS, dar uma olhada em como que ficam os registros de DNS lá dentro da sua organização e passar pelos tipos de registro. Então, eu acredito que em um tempo curto a gente consiga analisar tudo isso daí. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou com uma imagem que eu peguei, uma imagem da internet mesmo, né? Mas uma imagem sem copyright aí, né? E aqui a gente tem um visual simples de como funciona um DNS recursivo, tá? E a gente vai entender o que é uma busca recursiva e uma busca não recursiva. A gente vai olhar aqui como que age o DNS do seu provedor, o DNS do seu roteador aí na tua casa, o DNS de um roteador que você tenha na empresa, que ele vai fazer uma busca recursiva, ou seja, uma busca automatizada, ele vai consultar todos os níveis e vai trazer o resultado para você. E como que funciona depois, a gente vai fazer essa busca aqui na mão. Primeira coisa, o que é o DNS, tá? O DNS é a sigla para Domain Naming System, tá? Que é a conversão, no caso, né, a primeira função é a conversão de nomes para IPs. Então é quando você pega um IP, um nome que você digita e converte ele para um IP. Imagine que você tivesse, ao invés de, na sua agenda telefônica, ao invés de você ter os nomes dos seus contatos, né, o nome ali para facilitar, então você procura pelo nome e ele liga para você e ele te dá o número, você tivesse que memorizar todos os números. A lógica do DNS é a mesma. E com o evento do IPv6, né, porque se a gente estiver falando de IPv4, a gente está falando de 4 sequências ali de 8 bits, né? Então, aqueles números que você está acostumado, 192.168.0. Então, esses são IPs que são fáceis de você se lembrar. Mas você já viu como é um IPv6? E a tendência é que tudo passe a ser IPv6? Vamos abrir aqui, ó. Vamos dar um comando aqui para a gente ver tudo que tem conectado aqui. Vamos pegar alguns exemplos aqui de IPv6. Então, olha só. Esses daqui são os IPs V4. Então, aqui esse é o meu IP, né? O meu IP da minha máquina aqui. A minha porta de saída, né? E aqui é o servidor onde eu estou conectado. Esse daqui é uma conotação IPv4. Então, 57.128, 187, 188. Claro, já seria inviável memorizar todos os endereços para isso daqui. Agora, em se tratando de IPv6, aí é realmente completamente impossível a memorização. Porque a gente está falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços, 8 endereços de 16 bits cada um. Porque esse número aqui ele está em hexadecimal, né? Então, são 8 sequências de conjuntos em hexadecimal. Então, é absolutamente impossível memorizar essas sequências de número. Então, quando tiver
amplamente implementado, e a gente já tem uma boa implementação do IPv6, mas não total, e o IPv6 ele veio para substituir o IPv4, né? Na realidade, ele vai trabalhar sempre em paralelo com o IPv4, mas a tendência é que no futuro, como a gente não tem mais nenhuma concessão de IP públicos IPv4 disponíveis, a tendência é que tudo se torne aí IPv6 amplamente, tá? Então, imagine que é absolutamente essencial a resolução de nomes. Então, esse daqui é o meu endereço local, IPv6, e esse aqui é o meu endereço remoto. Isso aqui é absolutamente impossível de memorizar. Vamos ver se a gente consegue descobrir que é aquele IP ali. A gente não consegue utilizar esse comando ping-a, que é o PTR. Ó, ele não resolveu. Então significa que esse IP aqui não tem PTR. É mais difícil, tá? Resolver o nome quando não tem um DNS reverso configurado. Então, nesse caso aqui, a gente não conseguiu descobrir quem é esse aqui, mas provavelmente algum servidor da Microsoft, um servidor de antivírus, alguma coisa que eu tenho conectado. Então, voltando lá para o DNS, tá? O DNS vai converter IP em nomes, ou, em casos mais raros, quando a gente estiver falando de um DNS reverso, ele vai converter um nome em IP. Tá? Ele vai converter um nome em IP por padrão, que é o apontamento padrão do DNS, e em casos mais raros vai converter o IP em nome, é o inverso, tá? Então, os apontamentos PTR são quando você tem um IP e quer saber o nome referente àquele IP. Então, aqui, como que funciona? Então, você tem lá a sua máquina, o seu cliente, o seu PC, o seu notebook, e aí você faz uma consulta. Você quer saber qual que é lá o seu site, example.com, que é o que ele está utilizando aqui. Você simplesmente pega esse nome que você quer, faz uma pergunta para o seu servidor recursivo, e aqui o seu servidor recursivo ele pode ser, normalmente o DNS que está configurado aí no seu Windows, né, se você for dar um ipconfig aí, né, um /all para você ver quem é o seu servidor DNS. Esse servidor DNS ele vai ser um servidor recursivo. Então ele pode ser ou o IP do seu roteador, que faz toda essa busca recursiva, ou é o IP da sua operadora, né? Normalmente o DNS do seu modem faz o encaminhamento disso para o DNS da sua operadora, e o DNS da sua operadora ele é um recursivo. Em alguns casos, você pode utilizar DNS públicos, como o DNS da Google, da Cloudflare, né, que são bem conhecidos, o 8.8.8.8, o 1.1.1.1, né, que são DNS bem conhecidos. Tem os DNS da OpenDNS também e outras opções gratuitas aí na internet. Então, esse servidor recursivo, ele vai buscar e aí ele vai recorrer à estrutura de servidores DNS da internet. Então, ele começa essa busca indo lá no servidor raiz, que é o root server da internet. Mas quem são os root servers? Vamos descobrir já. A gente vai aqui no navegador, eu vou digitar root hints, né, ou root servers. E aí, aqui no site da IANA, né, que é um órgão internacional de controle, ele mostra quem são para gente aqui os servidores raiz da internet. Então, olha que coisa, todos os servidores de DNS da internet, eles estão nos Estados Unidos. Basicamente, os Estados Unidos, né, controla aí o DNS do mundo. Tá? Então aqui, ó, VeriSign, Universidade da Califórnia do Sul, né, e todas essas, Maryland, NASA, tem um aqui que está no Exército dos Estados Unidos, Departamento de Defesa, né, outro aqui na VeriSign, da ICANN. O ICANN é também o órgão que faz todo o controle de internet no mundo. E o que uma consulta recursiva faz, tá? Então ela vai lá, conforme a nossa imagem aqui. O servidor recursivo vai lá, pergunta para o root server, quem que é o example.com? Aí o servidor root server devolve e fala assim, olha, o dono desse final.com é o que eles chamam de TLD, que é o Top Level Domain. No caso do Brasil, o TLD aqui são os DNS do registro.br. Então, todo servidor, todo domínio que você tenha, que tenha lá uma extensão que está cadastrado
seu site.com.br, ele tá cadastrado lá no servidor do Brasil. E aí ele devolve o servidor recursivo, o TLD, né, o Top Level Domain, devolve e ele diz qual que é o servidor autoritativo. Quem que é o autoritativo? É o servidor que é dono daquela zona de DNS. Normalmente, esse servidor é a tua hospedagem. HostGator, Hostinger, Local Web, né? Se o seu site está hospedado num desses, o seu domínio está num desses, geralmente é ele que é o dono dessa zona. Então, as edições que você for fazer dentro da sua zona de DNS, elas precisam ser feitas dentro desse domínio, dentro dessa zona de DNS, e aí é onde você faz lá propriamente, nós vamos ver isso aqui, o apontamento para os seus registros DNS. Quem é o seu servidor de e-mail, né? Como que, quando você vai mandar um e-mail, como é que funciona? Como que o meu provedor, né, e o meu servidor de e-mail descobre qual que é o seu servidor de e-mail, né, que é o tem lá o arroba, o seu domínio para enviar o e-mail para você. Ele faz uma busca. Então, e é por essa razão também que eu vou abrir aqui a zona de DNS que está cadastrada de um dos meus domínios, né, que está cadastrado lá na HostGator, porque todas essas informações que eu vou passar aqui, elas são públicas. Se você pegar qualquer domínio, né, a gente consegue descobrir quem são os servidores de e-mail da Microsoft, quais são os IPs desses servidores, né, quais são os alias e tal. Então a gente não é uma informação que dá para esconder, não é um problema você saber quais são essas informações, por exemplo, do meu domínio. Por essa razão eu não vou ter problema de abrir eles aqui, não tem nenhum problema relacionado à segurança com isso, tá? Então, aqui no nosso exemplo, eu vou abrir aqui um prompt e eu vou usar um comando simples, que é o ping, e eu vou fazer um ping aqui em um servidor, www.nytimes.com, que é o site lá do New York Times, tá? Ele vai trazer para mim uma resposta, tá? E aí ele vai me converter o New York Times, então ele vai dizer que o www.newyorktimes.com responde nesse IP aqui. Então, o meu servidor DNS que está configurado para mim aqui, ele trouxe para mim, ele fez uma busca recursiva. Ele fez tudo isso daqui em milésimos de segundo. Ele foi lá no root server, depois ele veio no servidor, no TLD do Top Level Domain, e depois ele trouxe para mim o servidor autoritativo. Então vamos pegar aqui um site do Brasil, yahoo.com.br. Opa, yahoo.com.br. Então, o que ele fez? Ele foi lá, fez a mesma sequência e trouxe para mim a resolução de nomes. Vamos fazer essa busca agora de forma não recursiva, ou seja, de forma não automatizada? Eu vou usar para fazer essa busca, né? Eu vou imitar aqui o comportamento do meu servidor de DNS recursivo, eu vou utilizar o comando ns no caput. E aí ele deu para mim aqui o meu servidor de DNS, que é o servidor da minha operadora aqui, da minha região, que é uma operadora aqui chamada Desktop. Mas eu vou trocar o meu servidor, eu vou conectar no servidor DNS da Google. Então, server 8.8.8.8, que é um servidor conhecido aí da Google, servidor público. E eu vou pedir para ele resolver para mim o endereço www.yahoo.com.br. Então, o servidor da Google foi lá, o DNS, e trouxe para mim o resultado aqui de quem são os IPs, os endereços IP do Yahoo, que está lá na nuvem da Amazon, né, a AWS. Então, o yahoo.com.br está hospedado, né, o controle dessa zona de DNS está lá no AWS. Agora, o que eu vou fazer? Ao invés de conectar no servidor que me deu uma resposta recursiva, que é o DNS da Google, eu vou fazer a busca pelo rootkit, utilizando o servidor da IANA lá, que é o servidor raiz. Então, eu vou pegar aqui qualquer root server. Vamos pegar aqui o do Exército dos Estados Unidos. Vou copiar ele aqui, server, e vou colocar. Então, estou lá, conectado no servidor do US Army, e vou perguntar para esse cara quem que é o www.yahoo.com.br. Então, pensa nessa sequência aqui, ó. Aqui o que ele fez, tá? Ele trouxe para mim quem são os DNS do Brasil, os
os servidores top level do Brasil. Então nós temos aqui do A ao F e aqui os respectivos IPs, tanto IPv4 quanto IPv6. Então eu perguntei lá para o Roothint, então vamos pensar naquela imagem aqui. O servidor DNS recursivo, o que ele fez? Ele foi lá, perguntou para o root server devolveu para ele o quê? O top level domain. Foi o que eu acabei de fazer aqui. Então eu perguntei quem é, eu fui lá no Roothint, né, no top, e ele me trouxe quem é o top level domain. Então vamos conectar aqui no servidor C, aleatório, aqui do Brasil. Vamos lá, server, e aí eu estou conectado no servidor T do registro.br. E agora eu vou perguntar para ele quem é o www.yahoo.com.br. E aí, como ele sabe quem é o DNS, né, ele vai dizer o seguinte, olha, são os servidores, os name servers do próprio Yahoo. Então ele tem lá ns1.yahoo.com, ns2.yahoo.com, que é o servidor que fica lá nos Estados Unidos. Como eu não sei qual é o IP desse cara, vou só fazer o seguinte aqui. Vou abrir uma outra janelinha aqui e vou dar um ping só para eu descobrir quem que é o IP desse cara. Mas eu não quero IPv6, eu quero IPv4. Vai ficar mais fácil aqui pra gente, tá? Vou dar um -4 aqui. Então, ping, pego o endereço aqui. E aí, o que eu faço? Eu vou lá, server, conecto no meu servidor no NS3 do Yahoo ali, que é esse IP aqui. E agora eu pergunto para ele, quem que é www.yahoo.com.br. E aí ele vai, como ele é o dono da zona, ele vai responder para mim qual que é o IP do Yahoo. Agora, olha só, o que eu fiz aqui, nada mais nada menos, foi o que o meu servidor faz de forma recursiva. Fui lá no servidor raiz, o servidor raiz me jogou para o servidor do registro.br, e aí ele devolveu o resultado, aí eu fui lá no servidor do registro.br e perguntou e descobri quem que é o servidor autoritativo. A gente poderia fazer isso com qualquer servidor na internet. Então vamos colocar aqui, sei lá, sites da nova NZ Sites. São servidores lá da Nova Zelândia. Tá? Vamos ver se a gente consegue ver qualquer. Ó, governo da Nova Zelândia. Então vamos descobrir quem que é o servidor de DNS do governo da Nova Zelândia aqui. Vamos lá no servidor Roothint. Vamos pegar aqui nossa conexão lá no servidor Roothint. E vamos. Aí ele me diz aqui quem são os top level domains lá da Nova Zelândia. Vamos no primeiro aqui, server. Aí eu estou no servidor top level da Nova Zelândia. Quem que é? O govt.nz. Aí ele traz para mim aqui, que é o digital.gov.nz. Então são os servidores de DNS, né, lá do governo da Nova Zelândia. Aí eu vou lá e vou conectar aqui no servidor DNS do governo e pergunto para ele quem que é o Gov. E aí ele me traz aqui os IPs do site do govt.nz. Então, provavelmente, se eu der aqui um ping govt.nz, eu tenho um -4, ele vai responder para 017134, que é o que ele realmente disse aqui, que eram os IPs. E provavelmente quando eu dei o ping e ele foi direto no IPv6, é um desses dois aqui que ele respondeu, deixa eu ver. 2A2, final ED. É isso aqui, tá vendo? Então ele deu a resposta para mim no IPv6. Então é assim que funciona a hierarquia de DNS. Tá? Por que isso é importante? Se a gente estiver falando de Windows Server, e aqui tem um servidor Windows Server da minha rede de testes aqui, né? No caso de redes Windows com servidores com Active Directory, a gente tem uma relação intrínseca entre o DNS e os recursos da rede. E a hierarquia, ela é respeitada. Então, vou só fazer o caminho aqui, né? Ferramentas administrativas, DNS, e aqui eu tenho o meu DNS Manager do Windows Server, tá? Eu tenho as minhas zonas de pesquisa direta e eu tenho os meus hosts aqui que estão resolvendo para mim os nomes das minhas workstations. Agora, olha só, esse servidor DNS do Windows Server, ele é um servidor de busca recursiva. E aí é uma grande importância que a gente tem com relação ao conhecimento, né, da zona de DNS, de como funciona o DNS por um profissional de redes. No caso do Windows Server, ele tem uma necessidade que o nosso servidor, que é o nosso controlador de domínio ou servidor de DNS da rede, além dele responder pela resolução dos nomes locais, ou seja,
todas as minhas máquinas da rede, tem um servidor aqui chamado server 01, que ele tem um IP aqui que está registrado, então ele é um registro do tipo A, e nós vamos ver rapidinho aqui quais são os tipos de registro, mas ele tem um registro tipo A que está apontando para um IP. Então se eu vier aqui no meu NS no CAP, né, e aí ele conecta lá no meu servidor padrão, né, que é o próprio, ele próprio, e eu perguntar quem é o server 01, ele responde para mim, server 01.remote.local, que é o nome do meu domínio, e ele me dá aqui o meu IP. Só que ele também vai responder para mim nomes da internet. Então, se eu perguntar quem que é o www.yahoo.com.br, ele também vai responder. E aí ele faz essa busca recursiva e ele vai lá no roothint. Eu acho que eu não tenho forward aqui, né? Então, não, eu estou fazendo forward pro Google. Né? Mas se eu não tivesse os encaminhadores aqui, ele estaria fazendo a busca nos root servers mesmo. Então ele vai lá nos roothints e faz a busca direta pelos root servers. Mas aqui eu estou fazendo um forward. Então, quando eu faço uma busca, o meu servidor ele busca lá no servidor da Cloudflare 111 e depois ele vai no do Google. Se o 111 estiver indisponível, ele busca no do Google. Então a resolução de nomes que ele trouxe aqui vai ser a mesma resolução do Google, tá? Então ele resolve tanto nomes da rede interna quanto da rede externa. Agora, como eu disse para vocês, eu vou abrir aqui zona de DNS lá do meu provedor e vou mostrar para vocês quais são os tipos de registro. Bom, aqui, né, eu estou com um dos meus domínios aqui, que é o tninja.net, e eu estou com o editor de zona de DNS aqui aberto. Ah, mas você isso não é inseguro, mostrar aí os teus IPs no YouTube, né? Isso não gera um problema para você? Não, por uma razão muito simples, tá? Esses registros aqui, qualquer pessoa consegue consultar. Se você pegar qualquer domínio da internet, eu consigo saber aqui. Eu não tenho acesso à zona de DNS da Microsoft, mas ele responde para mim, né, pelos IPs que eu acesso do site da Microsoft. Então eu consigo saber quem que é o servidor de e-mail, quais são os IPs dos servidores de e-mail da Microsoft, da Google, do DNS. Então tudo isso é feito através de resolução de nomes, é só uma consulta. Aqui eu estou te mostrando os registros propriamente como eles ficam na zona de DNS. Então se eu fizesse a busca recursiva lá como a gente fez, né, a busca não recursiva, a gente iria lá no servidor raiz, no roothint, perguntaria para ele, quem que é o tninja.net? Aí ele devolveria e diria, olha, tninja.net é controlado por esses servidores top level aqui. Eu iria lá no top level e perguntaria, quem que é o tninja.net? Aí ele devolveria para mim, olha, o tninja.net está hospedado nesse cara aqui, que é o HostGator, né? No caso, o HostGator aqui do Brasil. E aí, aqui dentro, não, esse é o meu servidor autoritativo da zona. Então aqui eu estou abrindo para vocês, a única guia que eu não vou abrir aqui é a guia TXT, que tem algumas informações ali de domain key, mas os outros eu posso mostrar todos aqui. Quem são os meus CNAMEs, né? E o que são, quais são os tipos de registro. Você vai ver para todo servidor DNS, seja esse daqui, que é um servidor que está hospedado lá no meu provedor, ou seja o do Windows Server, você vai ver que ele tem essas opções aqui, ó. O registro tipo A, que é o registro comum, que é basicamente aquele que converte um servidor, né, em um IP. Então, se eu der um ping mail.tninja.net, ele vai retornar para mim esse servidor aqui, tá? Se eu der um autoconfig, tal, ele vai retornar o mesmo IP, que é esse IP aqui. Então, se eu der qualquer ping que eu der em qualquer uma desses registros tipo A que ele está aqui, ele vai trazer para mim esse apontamento. Mas eu posso ter um outro tipo de registro que, ao invés de apontar para um IP, ele aponta para um nome, que é o CNAME, que é o apelido, tá? Então, o webmail.tninja, no caso aqui, ele vai apontar para esse cara aqui. O autodiscover.tninja.net, ele faz um apontamento para o autodiscover do Outlook.com, que eu uso o e-mail da Microsoft, que é o Exchange. Nossa, é um segredo? Não. Vocês vão ver aqui no MX, o MX o que é? O tipo de registro MX, ele serve para servidores de e-mail exchange, que é servidor de e-mail. Então, quem que é o meu servidor de e-mail? É o Exchange Server, é o Microsoft 365. Então, você vai ver aqui que o meu servidor MX, ele é lá no meu e-mail Exchange. E os registros SRV, eles são registros que são normalmente utilizados, você vai perceber o seguinte, ele tem aqui uma ordem de prioridade e de porta. Então,
São aplicações, geralmente, que utilizam esses registros SRV aqui. Então ele tem prioridade, porta de destino, né? Então você vai perceber aqui que ele tem para o mesmo host vários destinos e várias prioridades, que são aplicações que o próprio HostGator utiliza aqui. Eu não tenho nada específico. Então isso daqui provavelmente vai ser comum para qualquer zona. E aí lá no TXT são os registros do tipo texto. Então, vamos ver se a gente acha aqui na internet. Exemplos de registro TXT de DNS. O registro TXT, ele é nada mais do que um registro de texto mesmo. Então você vai lá e você consegue consultar os registros TXT, eles vão conter informações. Uma das informações que os registros de texto vão ter, que são importantes, por exemplo, são os registros SPF. Os registros SPF, eles são registros que o seu servidor de e-mail utiliza para consultar e para garantir que a mensagem que ele está recebendo é não spam. Então, quando você manda um e-mail para alguém, esse servidor que está recebendo o e-mail vai lá no domínio, né? Você mandou um e-mail lá, @suaempresa.com. O seu provedor de e-mail vai lá no @suaempresa.com, no registro do DNS, e vai ver se ele tem um SPF dizendo esse servidor está autorizado a enviar e-mail para esse domínio. Então, isso é uma forma de evitar spam, tá? Então, isso é o registro SPF ele faz isso. Ele garante que o seu e-mail seja seguro e aí os servidores normalmente eles checam os registros SPF. Se você não tem um registro SPF, que é um tipo de registro TXT de DNS, se você não tem ele adequadamente configurado, provavelmente você vai ter problema de spam, tá? E existem ferramentas na internet para checar, eu não vou falar disso. Se você olhar aqui, né, no servidor DNS do Windows Server, se eu vier aqui em novo, para criar um novo registro, você vai perceber que ele tem os mesmos tipos de registro para criar. É o host tipo A, né, ou AAA, que seria para o IPv6, então é ou IPv4 ou IPv6, né, que é o AAA aqui, né? O CNAME, que é o alias, o Mail Exchanger, que é o MX, e aqui para criar um novo domínio. Então, olha aqui os mesmos registros que a gente tem. AAA, MX, né? E você consegue criar esses registros dentro da zona de DNS do Windows Server da mesma forma que você cria lá. Ele tem as mesmas opções. Ele tem aqui a opção de criar PTR, né? E os registros SRV ou os registros de texto. E ele tem alguns outros aqui que a gente não vai ver, mas são basicamente, né, os alias e tal, ou o registro TXT. Aí eu posso criar aqui e eu posso dar qualquer nome aqui, e aqui eu coloco o texto que eu quiser. Então ele deixa eu colocar um texto e não somente o IP. Você vai perceber que se eu for criar aqui, ó, ele criou um registro TXT. Então, todos os servidores de DNS, eles vão ter basicamente essa mesma estrutura, com tipos de registro para você criar. Para que esse conhecimento é importante para você que é analista de suporte, para você que é administrador de redes? Conhecer essa estrutura hierárquica do DNS e resolver problemas de DNS. Através de comandos, no caso do Windows, como comando do DNS lookup, você consegue se conectar a outros servidores de DNS e fazer as suas consultas. Então, a importância de você entender o que é cada tipo de registro desse, para que ele serve, como funciona essa hierarquia, como o DNS está intrinsecamente ligado a tudo relacionado à internet. E a tendência é que em breve a gente seja dependente exclusivamente de DNS, que quando for tudo IPv6, né, quando o IPv4 estiver defasado, estiver ultrapassado, vai ser impossível memorizar endereços, né, com endereços IP gigantescos, né, com 8 sequências de 16 bits, que é o que tem o IPv6. Então a gente vai depender exclusivamente dessa resolução de nome através de endereços, através de resoluções de DNS. Então você fazer um troubleshooting de DNS, né, você entender como que funciona essa estrutura, é muito importante no dia a dia mesmo. Muitas vezes você vai ter problemas relacionados lá dentro do seu cliente, dentro do ambiente que você atende, relacionados a DNS. Muitas vezes, o DNS ele não está funcionando e por essa razão, por não estar funcionando, você tem lá um problema de lentidão, né? Alguma coisa assim, tô com um problema no atraso. Então, às vezes, você troca ali o servidor DNS. Se você tem uma rede Windows, você precisa que o servidor DNS do Windows esteja resolvendo nomes adequadamente. Então, eu estou sem navegação e eu tenho um domínio aqui. Então,
máquinas da rede estão recebendo o IP do meu servidor DNS, e aí o meu servidor DNS não está fazendo encaminhamento direito. Você vai lá, troca o encaminhador, troca o root hint, troca, enfim, essas coisas que você precisa fazer. Para fazer um bom troubleshoot, você precisa entender os fundamentos, e o meu objetivo aqui hoje foi explicar para você como que funciona essa estrutura de DNS, quais são os tipos de registro, e eu espero que isso te ajude. Eu acho que você que é administrador de redes, o teu objetivo é aí. E o foco é te dar conhecimento técnico para que você tenha fundamentos e para que através da sua segurança você consiga se impor e aí chegar a dobrar o seu faturamento. Então é isso que eu ensino aqui para vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil, espero que você tenha aprendido de algo novo. Se você gostou, dá um joinha, dá o seu comentário aí embaixo e me segue no canal. Obrigado, um beijo, fiquem com Deus.